Oi gente, tudo bem? O meu nome é Guilherme Donadio e para quem ainda não me conhece, eu sou divulgador aqui no Grupo Editorial Pensamento. E hoje eu vim apresentar para vocês os nossos primeiros lançamentos de 2024, os nossos lançamentos mais recentes. Começando por um livrão, que é um livrão de tamanho, um livrão de conteúdo, que é uma reedição de um livro que a gente já tinha no nosso catálogo, Ao Encontro da Sombra, um estudo sobre o potencial oculto do lado escuro da natureza humana. Ele é organizado pela Connie Zweig e pelo Jeremiah Abrams, e ele tem artigos do próprio Jung, Marie-Louise von Franz, que foi presidente do Instituto Jung, Joseph Campbell, especialista em mitologia, James Hillman, Christine Downing, entre outros como Audre Lorde, a poeta, por exemplo. Aqui nesse livro, que agora está nesse novo formato, papel pólen, orelhinha, bonitinho, diferente da edição antiga, que era bem antiga, a gente vai ter esses artigos que falam sobre o conceito de sombra na psicologia junguiana. Conceito de algo com o qual a gente não está sempre muito pronto para lidar, porque representa uma parte oculta, uma parte inconsciente ou uma parte até negativa às vezes de nós mesmos, mas com o qual a gente precisa entrar em contato para evoluir enquanto ser humano, para evoluir no nosso autoconhecimento. Na psicologia analítica isso é muito colocado. Aqui dentro a gente vai ter vários artigos. Esses artigos são divididos por temática, no final existem muitas referências bibliográficas, então ele é um livro que pode ser usado tanto pelo público leigo, que quer entender um pouquinho mais sobre o conceito de sombra, quanto pelo profissional de psicologia analítica, ou pela pessoa que estuda sociologia, história, ciências políticas, letras e precisa de algum referencial teórico sobre o conceito de sombra. Tá aqui então essa nova edição pela editora Cultrix, muito legal para vocês. Continuando com os nossos lançamentos e também pela editora Cultrix, trago aqui para vocês um livro de uma autora já publicada na casa, que é a Stephanie Moulton Sarkis. O livro é Liberte-se de Relacionamentos Tóxicos. A gente já tinha publicado anteriormente dela o fenômeno gaslighting, que fala sobre um tipo específico de relacionamento tóxico, sobre uma prática abusiva, que é o gaslighting, mas aqui em Liberte-se de Relacionamentos Tóxicos, ela vai falar de outras práticas e de outros modelos e tipos de relacionamento. Existe um relacionamento tóxico amoroso, afetivo, mas também existe um relacionamento tóxico com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas, com o abuso de substâncias e com o nosso trabalho. Então aqui ela vai falar sobre esses vários tipos de relacionamentos tóxicos, trazendo casos, relatos de análise, de consultas e atendimentos e também trazendo dicas práticas para a gente se livrar disso. Aqui no final ela coloca: bloquear ou limitar o contato com a pessoa tóxica, estabelecer limites, enfrentar o luto, trabalho voluntário, entre outras formas de nos livrarmos daquelas coisas que são tóxicas. É um livro que vocês podem indicar para vender para pessoas que estejam passando por uma situação de dificuldade ou que busquem presentear alguém que esteja num momento delicado, ou também para pessoas que estudam psicologia e precisam de relatos de caso. É um livro que dá para trabalhar com esses dois públicos, a linguagem é super acessível e super tranquilo, e já dá para aproveitar para quem ainda não conhece, para indicar o fenômeno gaslighting, que é da mesma autora, beleza? O outro lançamento que eu vou apresentar agora para vocês, também de uma autora que já é da casa, a Natalie Haynes, pela editora Jangada, então é um livro de ficção, é aqui Os Filhos de Jocasta. A Natalie Haynes, que é classicista, estuda mitologia clássica, também é podcaster, também é artista de stand-up comedy e também é escritora. A gente já publicou dela aqui na editora O Jarro de Pandora, que é um livro de não ficção sobre mitologia, Olhar Petrificante, que é um livro de mitologia focado na Medusa, 1000 Navios para Troia, também baseado na Guerra de Troia, e agora Os Filhos de Jocasta, baseado nas peças de Sófocles, Édipo Rei e Antígona. Nesse livro aqui a gente tem uma história recontada pelo ponto de vista feminino da Jocasta, da história do Édipo, que a gente já ouviu falar em algum momento na nossa vida talvez, relacionado à mitologia ou à psicologia com o complexo de Édipo, que é um príncipe que nasce com uma profecia de que ele vai matar o próprio pai e casar com a própria mãe. A gente tem essa história aqui dentro do livro, mas contada pelo ponto de vista dessa mãe, da Jocasta, que é uma mulher que teve a sua liberdade tirada de si muito cedo, que viveu coisas que não queria viver e que precisa dar um novo foco na sua vida, que é contado aqui pela Natalie Haynes. Sempre focado nessa perspectiva feminina, sobre as personagens esquecidas ou que não têm uma voz tão ativa na mitologia clássica tradicional.
a gente indica esse livro aqui para todo mundo que já conhece as outras obras da Natalie, para quem não conhece, mas quer adentrar no universo de recontos da mitologia, para quem gosta de livros de mitologia recontada e histórias clássicas em geral. Tá aqui então, Os Filhos de Jocasta. Outro dos nossos lançamentos recentes, mas agora pela editora Pensamento, é Os Ciclos da Alma, da Sharon Koenig. Sharon Koenig, escritora porto-riquenha, que relata nos seus livros, esse aqui é o primeiro que a gente publica dela, a sua experiência de crescimento espiritual, sempre focado na parte de autodesenvolvimento e também de crescimento espiritual independente de religião, apesar dela citar muito a ideia de Deus. Essa ideia não está atrelada a nenhuma religião específica dentro do livro da Sharon. Aqui a gente tem sete passos, 7 etapas para o nosso amadurecimento, para a gente favorecer a nossa alma, que são autoobservação, aceitação, ser grato, inovação da vontade de Deus, perdão, se desligar e se permitir e divulgar essa mensagem. Aqui a gente vai ter a história da própria Sharon, a gente vai ter casos e a gente vai ter dicas para que a gente melhore a nossa relação conosco, com os outros, com o ambiente onde a gente vive e evolua enquanto alma. Indico aqui para todo mundo que busca um livro de autoajuda ou um livro de religião sem estar ligado a nenhuma específica, que fale de uma forma mais geral de crença ou espiritualidade, e para quem quer se conhecer melhor e ser a melhor versão de si mesmo. E para finalizar os nossos lançamentos mais recentes, também pela editora Pensamento, eu trago aqui para vocês essa obra de arte, que é o Tarô Dourado Visconti Sforza, da Mary Packard. Aqui ele vai vir dentro dessa caixinha, uma caixinha que tem aqui esse fecho, reforçada para ficar bonitinha na estante, de preferência na vitrine ou nas exposições do setor de esoterismo e de tarô da sua livraria e da sua loja. Pela mágica da edição, eu vou mostrar o conteúdo dela para vocês. A gente tem aqui um livro que vem dentro dessa caixinha. Esse livro, ele é capa dura, livro totalmente ilustrado e colorido. Dentro do livro, a Mary Packard fala pra gente a história desse tarô, Visconti Sforza, um dos primeiros tarôs para qual a gente tem um registro, apesar de estar incompleto em alguns momentos e ter sido refeito por artistas depois. A gente tem aqui essa história, a gente tem a parte artística e a gente também tem aqui a parte de leitura do tarô com a sua interpretação. Para além do próprio livro, dentro da caixinha, a gente tem, é claro, o baralho do tarô. As cartas aqui, minha mão é grande, hein? As cartas são grandes, são muito bonitas, esse é o verso. E a frente das cartas com essa ilustração bastante tradicional. A gente pode fazer sim a leitura de tarô, a adivinhação com essas cartas, mas ele é um tarô um pouquinho mais artístico, para ser usado mesmo como consulta, como exposição, como reflexão e principalmente para colecionadores, para quem gosta de tarô e de história do tarô. Eu indico para todo esse público que já conheça tarô, não é um livro nem um baralho que vão facilitar aquela primeira tiragem, aquele primeiro contato. Ele inspirou o tarô de Marsella, que inspirou porventura o Rider-Waite. Então a gente tem aqui uma história toda do tarô embutida dentro desse baralho. Não é fácil, mas é um baralho que é vistoso, é lindo, agrada quem coleciona tarô, quem entende de tarô e quem quer entender mais de tarô precisa ter contato em algum momento com o Visconti Sforza. Então aqui fica essa indicação de extremo luxo para todos vocês.